Qualquer pai e mãe fica de cabelo em pé só de ouvir a palavra febre. Ver os nossos pequenos assim quentinhos, quietinhos, amuadinhos, desestabiliza mesmo e fica sempre aquela grande preocupação. O que está provocando essa febre? A resposta nem sempre é óbvia, então neste episódio vamos esclarecer alguns mitos e verdades com relação à febre e também te orientar sobre como agir quando ela aparecer. Vem com a gente. Entrevisto hoje a doutora Marina Giatti, pediatra, intensivista pediátrica, mestre em saúde da criança e do adolescente e uma das fundadoras do Criando Sem Crise, que traz também essa pegada da maternidade real, né, Marina? Sem muita complicação, vamos encarar aí com normalidade. Muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez. A gente tenta sempre mostrar o lado bom da maternidade, mas mostra os perrengues também para mostrar que do lado de cá a vida também é real, acontece com a gente também. Com certeza. E falando em perrengue, acho que febre é um dos maiores perrengues aí, né, de qualquer pai e mãe. Então, vamos começar explicando um pouquinho o que é a febre, né? O mecanismo aí de defesa do corpo. Traz um pouquinho pra gente da definição da febre. Ah, legal. Muita gente tem muito medo da febre, né? A gente até tem um termo aí que não é muito reconhecido, mas é a febrofobia, né? Os pais que têm medo da febre. E a febre nada mais é do que um mecanismo de defesa mesmo. O nosso organismo tentando combater os vírus, as bactérias, os parasitas ou qualquer infecção ou inflamação que está causando no nosso corpo. Então, a ideia é que a gente eleve a temperatura do nosso organismo justamente para que a gente possa combater esses vírus e essas bactérias. Então, ela é um sinal, ela é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Não necessariamente uma infecção bacteriana, né? Porque muita gente acaba associando febre à infecção bacteriana, mas ela é um sinal de que o nosso corpo está lutando contra algo que está nos atingindo. E ela pode ser tanto, né, levinha, durar alguns dias, quanto pode ser mais intensa. E aí a gente começa, lógico, a pensar nos sinais de alerta, mas no geral é um mecanismo de defesa, a gente não precisa ter medo da febre. Sim, aí o que pode causar, né? Seria uma resposta longa, né? Ficaríamos o episódio inteiro aqui trazendo causas, mas a gente consegue citar as principais causas de febres nos bebês e nas crianças? Sem dúvida, assim, na infância, acho que a principal causa são as infecções virais. A gente está vivendo um momento, né, agora maio de 2024, essa fase do outono e inverno é um momento muito delicado para nós pediatras, a gente sabe que a demanda aumenta muito, mas a principal causa nos bebês, principalmente bebês menores de 2 anos, são as infecções virais. Dentro dessas infecções virais, existem inúmeras, né? Os vírus respiratórios, agora a gente está aí na onda da bronquiolite, então tem muitos quadros de vírus sincicial respiratório, muitos quadros de gripe, então a influenza vem com tudo. Importante aí ressaltar a vacinação, então, contra a influenza. Então, a gente tem vários outros vírus respiratórios que podem causar essas infecções que dão febre. Aí a gente também tem as bactérias, né? Então, uma infecção urinária, uma infecção de pele, uma infecção pulmonar, como uma pneumonia, e muitas vezes essas infecções são até complicações desses resfriados, né? Então, a gente tem aí, citamos 2 exemplos aqui antes de começar o podcast, de crianças que estavam resfriadas, melhoraram e acabaram piorando, retornando o quadro de febre, podendo, então, estar associados a infecções bacterianas. Além dessas infecções virais e bacterianas, a gente tem vários outros, né? Infecções fúngicas, a gente tem doenças reumatológicas, mas aí já são coisas mais específicas, mais raras, mas, no geral, as infecções virais ganham disparado na etiologia, né? Na causa das febres nas crianças. E falando um pouquinho de temperatura, né? Quando a gente considera um estado febril, que vale aí, né, só observar num primeiro momento, sem necessidade de entrar com medicação, e quando já é uma febre preocupante mesmo, que exige uma ação mais rápida. Legal. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2019, se eu não me engano, ela mudou um pouco esses critérios de febre. Na prática, não mudou muita coisa pra gente, mas nesses novos critérios, eles até consideram febre em temperaturas axilares acima de 37,3. Mas, no geral, na prática, não mudou muito a definição e a gente acaba usando a definição antiga, que é temperatura axilar acima de 37,8. Então, tudo que é acima de 37,8 é considerado febre. Estado febril é um pouquinho abaixo disso. Então, a partir de 37, 37,2 até o 37,8 a gente considera estado febril. Mas a definição de febre não vem junto com a medicação. Então, ter febre não é sinônimo de precisar medicar.
a gente não precisa necessariamente medicar a febre só pelo termômetro. Eu costumo dizer que a gente não precisa medicar o termômetro, a gente precisa medicar a criança. Então, muitas vezes a criança tá lá com 38, 38,2, mas tá pulando, tá brincando, tá ativa. Lembra que a febre, ela tem esse papel de defesa. Então, ela eleva a temperatura do nosso corpo para justamente nos ajudar a combater esses agentes. Então, se a gente fica lutando em baixar a febre a qualquer custo, a gente inibe um pouco esse sistema de defesa do nosso corpo. Então, a medicação, ela serve, o antitérmico, né? Ele serve muito mais para trazer conforto para a criança, para que a criança fique bem, para que a criança não fique, né, enjoada, chata, com dor, incomodada, do que de fato para curar a febre. Porque o analgésico, ele não vai tratar a causa da febre, ele vai só resfriar o corpo, ele vai atuar em mecanismos que vão regular a temperatura do corpo. Então, quando a gente fala, precisa medicar a partir de tal temperatura, essa informação não é verdade. Eu já tive meu filho com febre, com 39,2 e jogando bola super bem e não precisei medicar, consigo observar. Pelo que você colocou, então, a gente pode até considerar a febre um fator importante aí, né, para a recuperação disso que está acontecendo aí no corpo da criança, né, desse risco aí, essa doença, esse vírus que está agindo. Com então, certeza. a gente às vezes até escuta, não sei se é real, já entrando um pouquinho aí em mitos e verdades, antecipando um pouquinho, essa coisa de medicar muito acaba mais atrapalhando do que ajudando. Isso é um fato? Isso é um fato, a gente sabe que principalmente essa questão de intercalar a medicação, deu uma medicação, passou uma hora, não baixou a febre, eu tenho que dar outra. Isso traz prejuízos para a criança. Primeiro porque a gente começa a somar efeitos colaterais das medicações. Então, nenhuma medicação é isenta de risco. Então, a gente começa a somar o efeito de uma em cima do efeito da outra e pode causar efeitos adversos mais graves. Além do que, é muito comum a gente ter uma supermedicação, né, uma hiperdosagem de medicamentos, e a gente pode causar uma hipotermia, então uma temperatura mais baixa ali de 36,5, 36, que vai também gerar mal-estar para a criança e vai ser ruim para o mecanismo de defesa dela. E a gente pode causar hipotensão. Então, nos principais efeitos colaterais da famosa dipirona, por exemplo, é a criança ficar com pressão baixa. Então, você medica, dá uma dose mais alta ou dá uma medicação e daí uma hora já medica de novo, a criança fica lá molinha, largada, gelada, você fala, meu Deus, tá piorando. Quando, na verdade, é só um efeito adverso da medicação. Então, a gente lembra que, assim, às vezes tá com uma temperatura alta, a gente medicou. Se a temperatura foi de 39 para 38, essa medicação tá fazendo efeito. Não necessariamente a gente precisa fazer essa criança ficar sem febre para ter um sucesso na medicação. Porque muitas vezes, só com a redução da temperatura, essa criança já fica mais ativa, né? Já volta a correr, já volta a aceitar um pouquinho de líquido. Claro que não vai ter a mesma disposição de uma criança sem febre, de uma criança sem doença nenhuma. Mas a gente já consegue trazer essa criança para um status legal. A gente consegue ver que essa criança está bem, um estado geral bom. Não é indicado, então, essa mistura de medicação. Se a febre voltar a persistir num período mais curto, aí menos de 4 horas, né, menos de 6 horas, não é legal dar outro medicamento, mesmo que ela esteja mal, assim, esteja caidinha, não esteja bem. Situações muito pontuais, a gente até pode medicar, principalmente quando a gente sabe o porquê. Então, às vezes, um quadro de dengue, por exemplo, que a gente sabe que tem febre muito alta, a gente tem o diagnóstico e às vezes a gente vê, né, tá 39, medicou, a criança tá mal, tá prostrada, deu 2 horas, 3 horas, subiu a temperatura, a criança está muito ruim, às vezes a gente até pode intercalar, mas a orientação geral é de não intercalar. A orientação geral é da gente não ficar lutando contra o termômetro só para baixar a temperatura, porque na grande maioria das vezes vai acontecer isso, vai somar efeito das medicações e a criança pode ter efeitos adversos piores do que estar com a febre. E você citou aí a dipirona, existe medicamento ideal para o controle da febre ou isso vai depender da criança, do estado dela, da idade? Depende um pouquinho. Então, assim, a gente tem principalmente, né, a dipirona, os princípios ativos: dipirona, paracetamol, o ibuprofeno, que é o famoso alívio, hein, sem nenhum conflito de interesse. Antigamente a gente usava o AS, mas hoje em dia a gente não usa mais praticamente o AS para controle da febre. Então, a gente tem essas 3 principais medicações. Não existe uma melhor do que a outra. Até cada pediatra acaba tendo sua preferência, né? Que a gente sabe que uma tem um efeito antitérmico melhor, um efeito analgésico melhor. E algumas, por exemplo, o ibuprofeno, né? A gente sabe que ele é contraindicado em suspeita de dengue, por exemplo. Então, na dengue, na chikungunya, nessas arboviroses, a gente não deve usar o ibuprofeno pelo risco aí de uma complicação que pode acontecer, que é uma síndrome de Raynaud, que é um negócio mais raro aí. Mas entre dipirona e paracetamol, vai um pouco da preferência de cada um. O ibuprofeno também pode ser usado. Para
crianças abaixo de 3 meses, no geral, a gente também evita a dipirona, então a gente acaba ficando mais com paracetamol. E, assim, tem que individualizar, sabe? É interessante que se você tá passando, tem um pediatra para chamar de seu, converse com ele já, mesmo antes da criança ter febre. Porque daí você já vai ter uma receitinha, já vai ter mais ou menos a dose, já vai saber a preferência dele. E aí ele já vai avaliar também se você tem alguma contraindicação, né? Se a criança tem alguma doença específica, não pode usar determinada substância. Então, assim, no geral, a gente pode usar essas 3 medicações, são seguras para esses quadros respiratórios, que a gente sabe mais ou menos a origem, mas para coisas mais individuais, aí cabe uma avaliação médica. E no momento que estamos vivendo, ibuprofeno, então, não, né? Da dúvida, se na dúvida, se você não, não tem sintoma respiratório, tá com febrão, não sabe o que é, melhor evitar os anti-inflamatórios no geral, pela probabilidade de ter dengue. Perfeito. Seguindo, então, aí nos mitos e verdades agora. Febre acelera batimentos cardíacos. Verdade, com certeza. Febre não só acelera os batimentos cardíacos, como acelera a respiração. Então, às vezes, é como a mãe falar, meu filho tá com febre e tá cansado, tá com respiração acelerada. Então, durante o processo de febre, a gente tem uma taquicardia, então tem uma aceleração do coração, a gente tem uma taquipneia, uma aceleração da respiração. A gente pode ter outros sintomas, como um pouco de tremor, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. E normalmente a gente orienta os pais a baixarem a temperatura caso a criança esteja muito sintomática e reavaliar esses sintomas depois. Porque se a temperatura baixa, daí a frequência cardíaca vai normalizar e a frequência respiratória também vai normalizar. Então, sim, hipertermia, né, febre, causa taquicardia, sim. Suor é um indicativo de que o remédio está fazendo efeito mesmo. Não necessariamente a criança precisa transpirar pra gente ver que a temperatura está baixando, mas normalmente quando a gente tem essa variação grande de temperatura, né, a criança estava com febre, a gente medicou ou o próprio organismo deu conta da febre, ela começa a transpirar, é um sinal de que o corpo está se resfriando. Então o suor nada mais é do que um mecanismo para ajudar a eliminar a temperatura do corpo, né, para baixar a temperatura do corpo. Então é um sinal indireto de que a medicação está fazendo efeito, sim. É interessante comentar que, assim, quando a criança está com febre e você medica, é interessante você ficar atento à roupinha da criança, porque ela transpira bastante. Se ela ficar gelada, ela vai trazer mais desconforto para ela, né? Então, sempre que você tiver uma criança com febre, medicou, vale a pena dar uma reavaliada aí em 1 hora, 40 minutos, porque normalmente a criança vai estar toda molhadinha e é interessante a gente trocar essa roupinha, deixar ela sempre mais seca. E ela pode transpirar sozinha mesmo sem remédio, né? Pode. Também é o organismo dela reagindo àquele quadro de febre. Com certeza. A medicina antroposófica e a homeopatia, eu não tenho formação em nenhuma dessas duas, né? Mas conheço um pouco a fundo. Eles não recomendam medicar para febre, né? Em casos muito específicos, eles recomendam porque justamente eles acreditam, né, que a febre, ela tem um papel curativo da doença, né? Um papel, de fato, de combater o que está acontecendo no nosso organismo. Então, a gente não precisa sair desesperado para medicar. E, de fato, assim, se você esperar, nenhuma febre vai durar para sempre, né? As crianças vão, em algum momento, o corpo vai se ajustando ali, a temperatura vai caindo, mesmo se você não medicar. Febre alta pode causar convulsão. Mito ou verdade? Parcialmente verdade. Mas é assim, só tem convulsão febril as crianças que têm predisposição para ter. Então, se o seu filho não tem predisposição, isso é uma coisa genética, né? Não tem como a gente saber de antemão. Ela acontece principalmente em crianças que têm parentes de primeiro grau, então pai, irmãos, que tiveram convulsão febril na infância. Acontecem mais em meninos e acontecem mais... acontece em crianças de 6 meses a 5 anos. É uma idade aí determinada. Agora, se seu filho, por exemplo, tem 2 anos e já teve vários episódios de febre na vida e nunca convulsionou, muito pouco provável que ele vá convulsionar. Então, a convulsão febril é para quem pode, não para quem quer. Então, a febre alta não causa convulsão em crianças que não têm predisposição à convulsão. Com exceção da hipertermia, que daí são temperaturas muito elevadas, acima de 41, 42 graus, que normalmente acontecem em casos muito graves, né? Ou infecções muito graves, ou queimaduras, ou situações muito específicas. Então, a resposta é mais ou menos não, né? Para a população geral que não tem história de convulsão febril, a febre alta não causa convulsão. Dar banho resolve ou é mito? Esse é polêmico, Esse né? é polêmico, assim, nem a literatura é muito clara em relação à questão do banho. O que a gente sabe é que banho gelado não é pra dar, contraindicado. Antigamente tinha alguns prontos-socorros que até a criança chegava ardendo de febre e enfiava a criança debaixo do chuveiro. Isso a gente sabe que gera um desconforto muito grande pra criança, né? E não vai resolver a questão da temperatura. Agora, se você tá com aquela criança com a febre mais baixa,
tá disposta, tá ativa, você tá segurando ali e acha que não vai precisar medicar, um banho morno pode ajudar ela a trocar um pouco de temperatura com o ambiente. Então, não é para enfiar a criança ardendo em febre num banho gelado, isso não é para fazer. Um banho morno, que ela esteja confortável, que ela vai brincar ali com a água, pode ajudar sim. E aí vem uma outra aqui que acho que é bem das antigas mesmo, colocar álcool na água do banho, né? Até hoje tem vó que insiste nessa ideia, né? Acho que essa eu já posso antecipar que não é adequado. Isso é um mito, né? Não só não é adequado, como é perigoso, né? Porque até durante a febre a gente fica mais hipervascularizado, né? A gente fica vermelhão, assim, né? Nossa pele, ela fica mais permeável. E a gente pode absorver esse álcool pela pele, principalmente os bebês pequenininhos. Então, a gente tem chance, inclusive, de intoxicação com esse álcool. Então, de fato, compressa de álcool, banho com álcool, álcool na água do banho, isso não está indicado para nenhum tipo de febre, para nenhum caso. Existe febre emocional? Se a criança está preocupada com alguma coisa, está ansiosa, está com saudade, né? O pai, a mãe viajou. Direto a gente escuta também, né? Essa febre desse menino é emocional. E aí, pode Vou dizer rolar? para você que na literatura existem alguns relatos de caso e existe sim alguma coisa falando sobre essa febre emocional. Eu vou te contar a minha história pessoal. Eu, quando era pequena, eu viajei muito, eu mudei muito de cidade para vários lugares e tal. E toda vez que eu viajava, eu tinha febre. Então, minha mãe falava que ela tinha que esconder de mim que a gente ia viajar, porque eu tinha febre necessariamente 24 horas antes de viajar. E isso desde até mais velha, assim. Eu lembro que com 15 anos, no aeroporto, eu morei fora um tempo, né, nos Estados Unidos, eu voltava pro Brasil, quando a gente vinha de férias, era o dia que eu tinha febre. E essa febre vinha e ia embora sem nenhuma explicação. Então, assim, a literatura coloca alguns artigos falando sobre essa febre emocional, mas é claro que ela é um diagnóstico de exclusão. Então, não dá pra gente falar, teve febre emocional. Então, a gente vai ter que ver a evolução dessa febre. É uma febre persistente? Tem outros sinais? Tem outros sintomas? Aí não dá pra gente atribuir a algo emocional. Mas às vezes aconteceu algo muito gritante, ou a gente sabe que essa criança tem um padrão de ter algumas febres repentinas aí, quando acontece alguma coisa específica, e essa febre do mesmo jeito que vem vai embora, a gente até pode atribuir a algo emocional sim. Então não é totalmente em verdade isso não. Perfeito. Mas eu acho que assim, antes da gente encerrar, é importante trazer orientações sobre como medir essa febre, né? Porque isso faz diferença. Começando pelos termômetros aí, tem um mais indicado. Eu vou contar um pouquinho também um relato pessoal. Eu, quando fui fazer o enxoval da minha primeira filha, viajei, trouxe um monte de coisa de fora e tal. E aí trouxe aquele termômetro que na pandemia até ficou moda, né? O termômetro da testa, né? E aí, na primeira febre que ela teve, eu coloquei, tá, fiquei super assustada, deu quase já 39. Eu falei, meu Deus, mas é isso, tal. Eu liguei pra pediatra, a pediatra falou assim, que termômetro que você usou? Eu falei, não, mas tenta o outro também. Aí eu saí correndo numa farmácia, porque eu nem tinha o outro termômetro mais tradicional. Fui na farmácia, comprei, deu assim, mais de 1 grau de diferença. Quem nunca entrou no mercado na pandemia com 33 graus, o moço falou, não, tá tudo ótimo, pode entrar. Exato. 33 graus, eu deveria estar internada, né? Em algum lugar que as coisas não estão tão boas. Resumindo, não é confiável esse da testa aí. Esse da testa, assim, claro que tem marcas melhores, marcas piores. Ele pode até servir como um guia. Então, você acha que a criança tá quentinha? Quer usar o de testa porque não quer acordar a criança, né? Você até pode usar como uma triagem. Mas o mais fidedigno, de fato, é o termômetro axilar digital. Esses mais baratinhos de farmácia mesmo. Inclusive, os protocolos e os guias e os principais artigos sobre o assunto acabam usando a temperatura axilar como referência. E a gente tem diferença de temperatura. Então, temperatura retal é diferente da temperatura auricular, que é diferente da temperatura axilar. Para não errar, usa um termômetro digital axilar, esse de colocar debaixo do braço, que é o mais seguro. Se você tá na dúvida, você até pode ter 2 termômetros para comparar. Às vezes, né, tá com a pilha fraca ou um termômetro mais velho. Mas para não ter erro é esse. O mais fidedigno é o termômetro de mercúrio, né? Mas ele já não é vendido mais pelo risco de intoxicação. Então, a gente acaba não utilizando mais ele. Mas o de testa não é muito confiável. A minha filhadinha teve um 39,8 com menos de 3 meses de idade. Eu fiquei desesperada. Falei, vai pronto-socorro agora. Precisa colher líquor, precisa colher exame, não sei o quê. Depois a gente pode falar um pouquinho desses sinais aí. E aí, no fim das contas, ela investigou a menina inteira, colheu um monte de exame e não era nada. E aí, no hospital, ficou sem febre nenhuma. E provavelmente foi um erro do termômetro. Então, um erro de termômetro pode gerar aí um desconforto e várias intervenções sem necessidade. Então, é interessante a gente sempre ter um termômetro adequado, sim, para medir. Como mãe, a gente vai até com o tempo sentindo também, né? Quando você pega na criança, se esse calorzinho, assim, né? O corpinho quente, se já tá o braço, o pezinho quente, já é mais preocupante, porque às vezes concentra, a gente sabe até falar se tá baixo ou se tá alto, Exato.
né? Exato. Mas tem alguma dica também na hora de medir, assim, para não ter erro? Porque esse do braço também é complicado. Às vezes a criança mexe, ou então tá dormindo, você não quer mexer na roupinha, põe por cima da roupa. Por cima da roupa não dá, rola, né? Tem que ser né? em contato ali com a axila. No geral, assim, se a criança mama no peito, facilita, você pode fazer com a criança mamando. Às vezes você vai precisar distrair a criança, deixar um termômetro ali debaixo do braço. Tem uns termômetros digitais modernos, que eu até comprei pro consultório, comprei pra minha casa também, que medem em poucos segundos. Tem um da Vicky que mede em 2 segundos. Né? Maravilhoso. E tem um que mede 2 em 8 minutos é uma eternidade. A gente fica, esse negócio não vai apitar, não. Então, tem termômetros mais modernos que tem essa medição mais rápida. Mas o ideal é, de fato, colocar debaixo da axila, né? Mesmo a criança estando suadinha ali. E aí, segura o bracinho, dá uma distraída. Pode ser feito em pé, não tem problema. Mas o ideal é esperar ali 1 minutinho, pelo menos, até o termômetro apitar. Tem aquela lenda de esperar um pouquinho a mais, o termômetro apitar. Na literatura a gente não tem respaldo disso, mas na prática a gente vê que às vezes sobe meio grau ali, um pouquinho, quando a gente deixa o termômetro mais tempo ali debaixo da axila. E pode mudar de um lado pro outro, porque eu já rolou essa dúvida comigo também. Da minha filha tá dormindo, aí eu pus a mão e falei, aqui tá ok, mas o outro tá quente, e agora que lado que eu meço? Faz diferença? No geral não é pra ter diferença. Às vezes tem uma diferença porque, tava encostadinha de um lado, o lado tá mais quente, o outro lado tá mais gelado, porque tá mais exposto ao ar. No geral não é pra ter diferença, não. A temperatura central é a mesma nas duas axilas. Perfeito. Marina, acho que antes de encerrar, queria que você, como pediatra, desse uma orientação assim geral para os pais no quadro de febre, né? Como agir? Ficar atento num primeiro momento? Qual é a orientação básica para o acompanhamento de uma febre? Então, eu vou falar, assim, dos principais sinais de alerta. Então, assim, febre a qualquer momento, com algum sinal de alerta, precisa ser avaliado. Não necessariamente pronto-socorro, se você tiver uma rede básica de saúde, se você tiver acesso ao seu pediatra, mas febre com algum sinal de alerta precisa ir. A grande maioria das vezes, a criança não vai ter sinal de alerta, né? A criança vai ter ali uma corizinha, uma tossinha, uma febrinha. A gente não precisa sair correndo pro pronto-socorro, né? Isso onera o sistema, isso deixa a criança esperando horas e horas na fila do pronto-socorro. Isso faz com que, se ela não tivesse nada, pegue alguma coisa lá na fila do pronto-socorro, porque os vírus estão comendo solto lá. Então, a ideia é, tem febre, sai correndo? Não é essa a ideia. Crianças abaixo de 3 meses com febre precisam sim ser examinadas, né? Então, não necessariamente algo grave, mas elas precisam ser examinadas, com exceção da reação à vacina, que aí a gente vacinou 24 horas, 48 horas de febre, a gente sabe que é por conta da vacina, daí não precisa sair correndo, mas geralmente essa criança precisa ser avaliada. A menos que seja uma hipertermia, né? Os bebezinhos recém-nascidos que a gente encapota muito agora no calor, e a gente fica bota meia, bota luva, a avó manda botar não sei o que vai dar cólica, às vezes a criança faz uma hipertermia, então nem é febre. Então a criança eleva a temperatura do corpo, a gente mede, tá lá 38, a criança tá super bem. A gente tira um pouco das roupinhas, mede daqui meia horinha e já tá 36,5 de novo. Então isso pode acontecer e a gente nem considera como febre, então só ficar atento a isso. Então abaixo de 3 meses sempre. Acima de 3 meses, a gente vai se preocupar com febres prolongadas. Então, febre acima de 72 horas. Eu sei que a gente fica ansiosa de esperar 72 horas, mas 72 horas é mais ou menos um marco que a gente sabe que a grande maioria dos quadros virais se resolverão nesse período. Isso quer dizer que eu preciso ficar contando lá 72 horas, meu filho tá mal, jogado, largado? Claro que não. Então, lembra que eu falei, febre com sinal de gravidade, independente do tempo de febre, precisa ser avaliado. Mas uma febrinha que vem, que vai, que no primeiro dia geralmente é mais alta, no segundo dia já vai amenizando, vai espaçando, você vai vendo que a temperatura vai diminuindo. E aí você falou, a gente sente com a mão? Sente com a mão. Mas é interessante a gente medir, é interessante a gente anotar, pra gente ter a gente chama de curva térmica, né? Pra gente ter de fato essa ideia de voltou com mais frequência ou tá mais alta do que estava no começo, ou tá mais branda, tá mais espaçada. Isso pra gente é uma informação valiosa, pra saber que essa infecção tá se resolvendo. Então, acima de 72 horas, e aí a gente tem que contar a hora do início, né? Porque às vezes a gente começou a febre ontem, você fala, tem 2 dias de febre, não fez nem 24 horas ainda de febre, né? Então, isso é comum. As mães falam, tá no segundo dia de febre, mas não completou nem 24 horas. Acho que a dica-chave é anotar, então, né? Primeira anota febre, anota a temperatura e horário, e aí... Bota lá no celular, anota pra não se perder. Febres acima de 39,5 são consideradas febres mais altas. Não é sinônimo de infecção grave, mas é um sinal de alerta para que a gente avalie. Tem algumas crianças que a gente sabe que faz febre alta para qualquer coisa, né? Tem algumas crianças, a mãe te liga e fala, ei, tá com 40 graus. E a criança já tem esse padrão. Então, para essa criança, né, se o pediatra já conhece, até que tudo bem. Mas, no geral, acima de 39,5 é algo que a gente tem que ficar um pouquinho mais atenta. E se você estiver insegura, cabe sim avaliação.
Febre com sinais localizatórios. Então, febre com dor de barriga, febre com dor no ouvido, febre com dor para fazer xixi. São febres com sinal de gravidade. Então, essas febres também têm que ser avaliadas. E qualquer outro sinal de que a criança não tá bem, né? Então, a criança tá cansada para respirar, apareceu um monte de manchinha no corpo que eu não sei o que é, a criança tá vomitando sem parar, a criança tá muito prostrada, mesmo depois que eu baixei a temperatura, a criança tá lá largada, não quer saber de nada, tá muito molinha, muito enjoadinha. É um sinal de gravidade, a gente também precisa avaliar. Outros sinais mais graves, obviamente, né? Convulsão, a cianose, né? Criança roxinha, com muito cansaço. Aí não tem nem dúvida, a gente tem que ir correndo pra emergência. Mas dá pra gente esperar, né? O que eu vejo são muitas mães desesperadas e aí a gente acaba intervindo muito. Porque no pronto-socorro, a chance de você ganhar um antibiótico sem necessidade, ela é muito alta, né? Às vezes, sei lá, com febre, a mãe tá ansiosa, o pediatra vê um vermelhinho no ouvido e já dá um antibiótico. E na grandíssima maioria das vezes não tem necessidade, né? A gente sabe que percentualmente, 10% das infecções, das febres, vão ser alguma infecção bacteriana que precisa de antibiótico. 90% das vezes são infecções virais, que basta medidas de suporte, né? Então, lavar o nariz, medicar se estiver muito incomodado, às vezes um xaropinho caseiro para melhorar a tosse, mel, própolis para crianças acima de 1 ano, pode ser um grande aliado. Então, é saber dos sinais de alerta e ter parcimônia, porque senão a gente vai pronto-socorro. Toda vez que a criança tem febre, a gente vai lotar essa criança de antibiótico, de corticoide, a gente vai trazer malefícios e não vai estar tratando nada, né? A gente só vai trazer efeitos colaterais da medicação. Ótimo, acho que demos uma boa base aí, né, para tranquilizar os pais, uma orientação bacana aí para que todos saibam como agir. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada pela participação, pelo convite. E, se possível, tem um pediatra também para chamar de seu, porque isso ajuda bastante, né? Com certeza, fundamental. Obrigada. Obrigada a vocês.